seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje, nesse vídeo, eu trago uma notícia bem importante. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, dia que eu gravo esse vídeo, foi anunciado o novo edital do concurso da Aeronáutica de carreira para dentistas, o famoso concurso do CADAR, né? CADAR é o nome do curso de formação de oficiais para dentistas da Aeronáutica, tá? Curso de adaptação de dentistas da Aeronáutica, tá certo? Então, nesse vídeo, basicamente, eu vou responder para você 3 perguntas bem simples. Para quem que é esse concurso? Ou seja, será que você pode fazer esse concurso mesmo? Como que ele funciona, né? O que que você precisa saber sobre ele? Essa é a segunda pergunta, né? É a segunda dúvida que eu vou tirar para você. E por fim, eu vou dizer para você como que você vai se preparar, tá certo? Então vamos lá para o que interessa. Bom, para começo de conversa, você precisa saber quais foram as vagas que abriram no concurso desse ano, né? E foram 3, tá? Uma vaga para dentística, uma vaga para pério e uma vaga para prótese, tá? Não basta, porém, você simplesmente querer entrar na aeronáutica e atuar dentro de uma dessas especialidades. Você precisa cumprir alguns pré-requisitos, né? Inclusive relacionados a essas especialidades também, né? Você vai ver que no edital existe uma lista grande de pré-requisitos, né, que precisam ser cumpridos. Você precisa baixar o edital, você precisa ler ele com atenção, inclusive o link para você fazer o download do edital está aqui na descrição desse vídeo, tá? É só você conferir depois. Mas nesse vídeo, como eu falei para você, ele é bem curto, ele é bem objetivo, eu não vou tomar muito o seu tempo aqui, tá? A gente vai bem direto ao ponto. Você precisa saber que existem 2 pré-requisitos principais, idade e certificação. Eu vou começar pela certificação, como eu já ia introduzindo aqui para você, tá? Bom, você precisa, obviamente, ser um dentista já formado, tá? E você precisa ter um título de pós ou residência em uma dessas áreas que eu acabei de citar, dentística, pério ou prótese, tá certo? Falando de idade, né? Você vai perceber que esses editais das Forças Armadas, eles sempre relacionam o limite de idade com o ano de matrícula no CFO, ou seja, no curso de formação de oficiais, que sempre acontece no ano seguinte à prova teórica. Então, para descomplicar isso aqui para você, compliquei, né? Vou descomplicar. Você precisa saber, basicamente, que até o final de 2025, até o final desse ano, você pode ter no máximo 34 anos de idade. Se você ultrapassar isso, não adianta entrar com liminar, não adianta chorar, espernear, esse concurso realmente não vai ser para você, tá bom? Bom, dando sequência aqui então, como que funciona esse concurso, né? Existem várias etapas, tá, que você precisa conhecer, estudar, analisar lá no edital. Eu trouxe aqui basicamente as 3 principais para você. Obviamente a prova teórica e vou falar também da prova física e da prova prática oral, tá? Bom, a prova teórica, antes de explicar até como ela funciona, né, você precisa saber que ela vai acontecer no dia 15 de junho de 2025. Faltam 4 meses, tá? Dá tempo ainda, mesmo que você esteja começando do zero, para passar nessa prova ainda esse ano, tá? E como que ela funciona? Bom, ela é dividida em 3 sessões, tá? Você vai encontrar ali uma sessão de prova especialidade, uma sessão de prova português e uma sessão de prova redação, tá? A sessão de prova especialidade consiste de 30 questões de múltipla escolha, sendo que cada questão dessa tem 4 alternativas, tá? Português funciona da mesma maneira, tá? E redação, bom, redação é redação, né? Você vai ter que fazer uma redação dissertativa, argumentativa, tá? Relacionada a um tema, normalmente um tema atual, né? A aeronáutica costuma trazer um tema relevante no mundo atual, tá certo? A banca desse concurso, desde 2022 inclusive, é a Fundação Guimarães Rosa, tá? Volto a dizer, o link para você acessar a página da Fundação Guimarães Rosa para fazer sua inscrição, para baixar o edital, está aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, falando sobre aquelas outras etapas que eu havia prometido para você comentar, falando de teste físico, tá? Os índices para corrida, flexão, abdominal, para homens e para mulheres você encontra no edital, tá? Mas saiba nesse momento, né, nesse curto vídeo, que esses são os 3 exercícios que você precisa dominar para poder passar nesse concurso. Não basta se preparar somente para a prova teórica, tá? Aptidão física é um requerimento da carreira militar, tá? Então não adianta espernear quanto a isso aqui também, tá? Falando de prova prática oral, é como o próprio nome diz, tá? É uma etapa do concurso que você vai responder algumas perguntas de uma banca, né?
sempre oralmente, né, obviamente, e esses assuntos que você vai ser questionado em cima são relacionados ao que você estudou para o concurso, e a parte prática da prova prática oral consiste de você realizar um procedimento em um paciente da família militar da aeronáutica, tá certo? É basicamente isso. Pense no procedimento típico da sua especialidade, você vai ver também que vai ser esse procedimento que vai acontecer, tá? Não vai fugir muito disso. E você vai ver também que a aeronáutica ela destrincha exatamente como é que você vai fazer esse procedimento, que materiais você tem que levar, tá? Tudo isso vai aparecer na página do concurso mais à frente, tá? E depois que você cumpre todas as etapas do concurso com sucesso, você está pronto então para ingressar no curso de formação de oficiais. O objetivo do concurso é simplesmente habilitar a ingressar no CFO. O objetivo do CFO é realmente te habilitar a ingressar na carreira, tá? O curso de formação de oficiais para dentistas da aeronáutica ocorre no CIAR, no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, perto de BH, tá bom? Você vai passar alguns meses lá, tá? Sendo formado como militar, porque a parte técnica você já tem, né? Você já é dentista, tá bom? A inscrição do concurso é até o dia 17 de março de 2025. Volto a dizer, o link está aqui na descrição para você concluir a sua inscrição. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre as etapas do concurso da aeronáutica para esse ano de 2025. Esse concurso que é conhecido como CADAR 2026. CADAR significa Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica. É o nome do curso de formação de oficiais da aeronáutica. Como esse curso de formação ocorre no ano seguinte à prova teórica, esse concurso recebe o nome de CADAR 2026. Prova teórica em 2025, CADAR, curso de formação em 2026. Tá certo? Então, vamos destrinchar juntos aqui agora todas essas etapas, inclusive o CFO também. Então, começando pela primeira etapa, né, a prova teórica, que já tem data marcada, né, no dia 15 de julho de 2025, ela funciona da seguinte maneira. A banca que organiza esse concurso da aeronáutica é, desde 2022, a Fundação Guimarães Rosa. É interessante dizer que, por mais que a banca anterior fosse outra, né, a Fadecit, o modelo de prova era basicamente o mesmo. Porém, quando a gente se depara com essas mudanças de banca, a gente precisa realmente, aqui já vai até a primeira dica nesse vídeo, né, nortear a nossa preparação pelo que a banca nova vem apresentando, né? É comum livros novos passarem a ser cobrados, assuntos novos passarem a ser priorizados, então a gente toma esse cuidado dentro da mentoria dentista e militar. Bom, como que funciona essa prova teórica da aeronáutica? Ela é composta basicamente de 3 sessões de prova. São 30 questões de múltipla escolha da sua especialidade e as vagas esse ano foram para dentística, periodontia e prótese. Há também uma sessão de prova de gramática e interpretação de texto, são 30 questões de múltipla escolha também. E por fim, há uma redação sendo cobrada nesse concurso da aeronáutica. Normalmente a aeronáutica traz temas relacionados a atualidades. Tá? Bom, falando de prova teórica ainda desse concurso da aeronáutica, são 4 horas e 20 minutos de prova. Tá? E, como eu já falei aqui no começo, essa prova vai acontecer no dia 15 de junho de 2025. Os locais de prova desse concurso da aeronáutica nesse ano são esses, tá? Que você está vendo listado aqui na tela. Dá uma conferida, baixa o edital, vê se a sua cidade é contemplada, tá bom? E é interessante dizer para você que o concurso da aeronáutica, assim como fazem, né, os outros 2 concursos das Forças Armadas, a Marinha e o Exército, eles listam os assuntos em edital, os assuntos que vão cair na sua prova. Mas a aeronáutica não lista os livros que cairão na prova. Esse é um grande problema, grande obstáculo para quem vai se preparar para esse concurso, a não ser que você seja matriculado na mentoria dentista e militar. Essa prova teórica, fatalmente, você pode se deparar com a necessidade de querer fazer algum recurso, você pode discordar de alguma resposta que a banca deu. Se isso acontecer, você tem um prazo, né, descrito aqui na tela também, está em destaque aqui para você entrar com recurso, não só para a prova teórica, mas também para a prova de redação. Tá? Partindo para a próxima etapa aqui, de verificação de dados biográficos e profissionais, o período que ela vai acontecer está listado aqui, né, no mês de setembro,
O objetivo dela é basicamente verificar se você, como candidato, cumpre, ao menos preliminarmente ali, inicialmente, os requisitos para realizar a prova prática oral e para se matricular no futuro no curso de formação de oficiais no CADAR, tá certo? Então você vai ter que comprovar, dentre outras coisas, que você nasceu no Brasil, que você é brasileiro nato, que você está dentro do limite de idade do concurso, né, que é até 34 anos no máximo, até o final de 2025, né, que é o ano da prova teórica, e isso vai ser verificado também se você já é formado e registrado como especialista no conselho, tá certo? Nesse período aqui, você tem que já apresentar essa comprovação de que você é especialista e registrado no conselho, tá certo? Então fique muito atento com isso aqui, liminar, coisas do tipo, porque você passou do prazo, ou porque você passou da idade, ou porque você não está com o título concluído ainda, essas coisas não dão certo nas Forças Armadas, tá? Diferente de muitos outros concursos bagunçados que existem por aí no Brasil, infelizmente, né? Mas Forças Armadas realmente são concursos que dão a segurança necessária para o esforço do candidato ser recompensado no final da linha, né? Falando agora de inspeção de saúde, ela está prevista para acontecer no mês de novembro, tá? E é como o próprio nome diz, né? Você vai ter a sua saúde avaliada, né? Então, você vai ter que apresentar exames clínicos, radiográficos, laboratoriais, tem até exame toxicológico sendo cobrado também, tá? Tudo isso é realizado dentro de uma organização de saúde da aeronáutica, um hospital militar, por exemplo, tá? E toda essa lista você vai encontrar de exames que tem que ser feitos no edital. É importante você dar uma lida no edital também e verificar quais são as condições incapacitantes, tá? Se você não cumprir o que está previsto ali, você não vai conseguir ingressar na carreira militar. É uma exigência da carreira militar. Então, por mais que eu esteja destrinchando aqui todas as etapas do concurso para você, você precisa ler o edital. Todo candidato sério lê todas as páginas, todas as linhas do edital. Falando agora de exame de aptidão psicológica, tá? Basicamente, você vai ser avaliado quanto ao seu comportamento, personalidade. Então, por exemplo, você tem que demonstrar controle emocional por meio dos testes que vão ser feitos, né, com você. Você não pode apresentar características de aversão a regras, cumprimento de normas, o que é totalmente incompatível, né, convenhamos, com a carreira militar, certo? Falando de teste físico, os índices estão aqui na tela para você ver, tá? Basicamente são 3 exercícios: corrida, flexão e abdominal, que é super importante, elimina, tá? Há índices diferentes para homens e mulheres, por mais que os exercícios sejam os mesmos, tá? É até interessante aproveitar essa oportunidade para dizer para você que existe uma ferramenta dentro da mentoria dentista militar chamada planilha de estudo dinâmica, que monta o seu cronograma de estudo automaticamente para você e tem uma aba bônus, uma aba especial, que você consegue verificar o seu progresso na prova física também. É bem interessante. Falando agora da etapa seguinte aqui, da prova prática oral, lembrando que o teste físico acontece em janeiro, tá? E a avaliação psicológica aqui em novembro, tá? Então tem bastante tempo, né, para se preparar para a prova física, tá? Mas não negligencie isso, não deixe para a última hora. Idealmente comece no momento que você começa a estudar para a prova teórica, tá? Falando de prova prática oral, é como o próprio nome diz. Muita gente tem dúvidas sobre como funciona a prova prática oral, mas é literalmente como diz o nome da etapa, prática oral. Você vai responder algumas perguntas, tá, de uma banca em cima de assuntos que foram abordados na prova teórica, tá? Não vai ter nenhuma novidade, então continue estudando, tá? Para você não se dar mal nessa etapa, porque ela vai eliminar, tá? E você vai ter que realizar algum procedimento típico da sua especialidade em um paciente da família militar da aeronáutica. Lista de materiais, equipamentos que você vai utilizar, vestimenta, coisas do tipo, isso vai ser listado no site do CADAR, tá? Então você não vai ficar perdido, eles vão dizer exatamente tudo que você tem que levar, tá? E nessa etapa você tem que, obviamente, estar registrado no conselho como especialista. Lembra que isso tudo aqui é verificado na etapa de essa parte documental, né, comprovação se você é especialista, isso é verificado ainda aqui em setembro, na etapa de verificação de dados biográficos e profissionais, tá? Muita gente tem dúvida, tá? Se você não apresentar o seu título de especialista na etapa de verificação de dados biográficos e profissionais, se você vai ser eliminado do concurso. Olha, o edital diz que sim, tá? Por mais que ele renove aqui esse lembrete, né, essa obrigação, né, de você apresentar esse título de especialista, esse registro de especialista no conselho na prova prática oral,
Nessa etapa de verificação de dados biográficos e profissionais, está escrito lá que você tem que apresentar isso também. Tá? Então, eu não recomendo brigar com o edital. Tá? Se prepare de acordo, siga o que está escrito ali. Tá? Uma grande dica que eu posso te dar é que no momento que você fica com dúvida, tá? Se você está cumprindo determinado requerimento ali do edital, provavelmente você não está. Tá? Então, estude bastante, leia o edital com calma, tire todas as dúvidas, especialmente com o pessoal do CADAR. Tá? Eles são as pessoas realmente mais capacitadas para tirar todas as dúvidas sobre o edital, para você fazer a sua prova tranquilo, estudar tranquilamente, tá? Sem pulga atrás da orelha, preocupado se você vai conseguir ingressar na carreira mesmo ou não, tá certo? Falando agora de validação documental, tá? É como o próprio nome diz, aqui você já está na boca para entrar no CFO, essa etapa inclusive já é na cidade onde ocorre o CFO, Lagoa Santa, Minas Gerais, tá certo? Então você vai apresentar todos os documentos listados em edital para você concluir a sua matrícula. Já dê uma lida nessa documentação com antecedência, se prepare, reúna todos os documentos, não deixe para a última hora, tá certo? Esse curso de formação de oficiais da aeronáutica, ele ocorre, como eu já falei, na cidade de Lagoa Santa, que é perto de BH. Ele é o CFO mais curto das Forças Armadas para dentistas, tá? Dura em torno de 4 meses e pouquinho, quase 5 meses, tá bom? E depois que você termina o CFO, aí sim é divulgado, né, o local que você vai servir, aquele primeiro local que você vai servir na carreira, que hospital militar você vai ser em algum canto do Brasil, tá certo? E dentro do CFO você vai ser formado como militar. Você vai receber uma bagagem militar, bagagem administrativa também, porque a parte técnica você já tem para a carreira. Afinal, você é dentista e especialista já, tá certo? Eu vou explicar que estratégias de prova você pode seguir para esse concurso, para aplicar ali no dia da prova mesmo, tá? No grande dia que você chegar lá no salão de prova para resolver a sua prova do concurso de aeronáutica, tá bom? Então, indo bem direto ao ponto aqui, basicamente existem duas estratégias que eu recomendo que você siga para se dar bem nesse concurso de aeronáutica nesse ano, tá? Você precisa entender qual é o seu perfil de candidato, onde que é o seu calcanhar de Aquiles, tá? Para definir qual a melhor estratégia para você. E por outro lado, também ver quais são seus pontos fortes, né? Isso vai te ajudar a definir uma dessas duas estratégias. Então a primeira estratégia, tá? Ela diz respeito a dar mais atenção à redação. Já a segunda estratégia, tá? Ela dá mais atenção às questões, tá certo? Então vamos lá, começando pela primeira aqui, a primeira estratégia que dá mais atenção para a redação. A dica aqui é você iniciar a sua prova pelas questões específicas da sua especialidade. Por quê? Porque assim como você prioriza, né, como eu já falei em vídeos anteriores, a parte específica nos seus estudos, porque ela tem um peso maior no cálculo final da nota no concurso, quando você inicia a sua prova, você tem que ter esse mesmo raciocínio em mente. Tá? Se você acertar mais questões da sua especialidade, você aumenta as suas chances de passar nesse concurso. Tá? Você é melhor na sua especialidade do que em gramática, em interpretação de texto e do que em redação também. Tá? Você é dentista, certo? Então priorize a parte específica já no começo da sua prova. Se livre logo dela ali no começo, garanta a sua nota máxima ali naquelas 30 questões da sua especialidade e aí sim, na sequência, né, como eu estou destacando para você aqui na tela, aí sim, você resolve as questões de gramática, interpretação de texto na sequência, não parta para a redação, faça as questões de gramática e interpretação de texto, ainda seguindo aquele raciocínio do peso de cada sessão de prova para esse concurso. O que o concurso determina que seja priorizado, tá? Então, essa sessão de prova tem peso 2. Você parte para ela depois de resolver as questões específicas, tá bom? Por fim, só sobra a redação, tá? Então, o que tem menos peso é o que você vai deixar por último, tá? Indo agora aqui para o nosso segundo passo, né? É interessante que você sempre reserve 1 hora para preencher o cartão de respostas, tá? Fazendo isso, você vai ter 2 minutos para resolver cada questão de múltipla escolha, tá certo? Reserve 1 hora mesmo, tá? Ao fazer simulados, resolver provas anteriores durante a sua preparação, treine isso, inclusive.
Não deixe para preencher o cartão de resposta, faltando meia hora, 20 minutos, 10 minutos para a prova. Tem tudo para dar zebra, tá? Então não faça isso, tá bom? Seguindo essa estratégia, então, vai sobrar para você 1 hora e 20 minutos para resolver a redação. Então, dentro dessa 1 hora e 20 minutos, eu recomendo que você faça o seguinte, que você reserve 30 minutos para rascunho, tá? Faça aquela tempestade de ideias, tá? Siga todas aquelas dicas, inclusive, entre elas de fazer essa tempestade de ideias, que eu expliquei em vídeos anteriores aqui do nosso canal, quando eu descrevi qual é a melhor forma de se preparar para a redação da aeronáutica, tá? Então faça principalmente aqui o seu rascunho nesses 30 minutos iniciais, reserve 30 minutos para fazer o seu texto final, tá certo? E reserve ali por fim 20 minutos para fazer aquela leitura de textos recomendados, tá? E enunciados que são listados ali nesse concurso da aeronáutica, tá certo? Então, são 50 minutos ali basicamente de preparação, tá? Para depois, nos 30 minutos finais, você fazer o seu texto final, tá certo? Então, reforçando essa sequência aqui, leitura dos textos com calma, 20 minutinhos ali, mais 30 minutos para absorver todas aquelas ideias, tá certo? Para fazer o seu rascunho e depois você faz o seu texto final, tá bom? Partindo agora aqui para a segunda estratégia, a final estratégia que eu recomendo que você avalie também antes de definir para você, tá? A única mudança que você vai encontrar aqui é realmente em relação ao ponto 3, tá? Que diz respeito aqui à redação. Então, em vez de reservar 20 minutos ali para os textos recomendados, para os enunciados que são listados ali no concurso da aeronáutica, você vai compilar tudo isso junto com a elaboração do seu rascunho nos 30 minutos iniciais. E aí você reserva da mesma maneira 30 minutos para o texto final. Essa estratégia, tá? Ela vai reservar um pouco mais de tempo para você resolver suas questões. Tá? Vai dar quase 2,5 minutos aqui para cada questão, tá certo? Então veja onde é o seu calcanhar de Aquiles, né? Sua dificuldade é com redação? Vá pela estratégia 1. Sua dificuldade na verdade, com questões de repente de múltipla escolha de português? Então, priorize a estratégia número 2, tá certo?